Então vamos começar a aula de hoje, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está. Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva. Então, palavra para a nação, entender? A nação. Qual é a nação? A nação só tem um mestre, né? Um só Senhor, né? Só tem um Espírito, uma visão, uma só fé, um só batismo, né? Então, é nele que agora vós estáis. Então, preste atenção. Em Apocalipse 21. Então vi uma nova terra e um novo céu, porque a primeira terra e o primeiro céu havia desaparecido e o mar já não existia mais. Então vamos prestar atenção, lembrar, né, que há linguagem de figuras, metáfora, para que, né, parábola, símbolos, para que nós venhamos a entender. E o Apocalipse, então, é realmente um código, né, para nós entendermos que aqui está para as duas Jerusalém. Aqui há o quê? Há uma advertência, né? Um oi, alô, entendeu? Para ali quando o João estava na ilha de Patmos. Então ali foi o quê? Ele foi o quê? Em espírito. Vocês lêem ali no capítulo 1, que ele foi em espírito. Ele não foi, ninguém falou com ele na carne. Ele foi arrebatado em espírito, e assim como Paulo, né, que trouxe a doutrina para poder declarar a mente daquele povo naquela época, então assim também veio o João em espírito ali, quando ele estava ali preso na ilha de Patmos. Então veio tudo aquilo que era para ele falar, né? Para o quê? Para a noiva e para a esposa, né? Porque João foi o único que, né, que ficou assim para ser o testemunho, né? Testemunho do Jesus físico e do Jesus espiritual. Verdade? Vocês leiam, depois nós vamos ler aqui em João 21, ali estava, né, falando que só João viu. E nós lembramos que tem até passagens de louvores que fala sobre isso, né? E a gente tem sempre que lembrar o verbo, eu lembro isso. Temos que, né, os louvores mesmo já indica, fala assim, ó, João viu, né? Então João viu, né? João não vai ver, João viu. Então nenhum dos apóstolos, né, nem Paulo, né, viu, só o João viu. Então ali ele foi levantado na ilha de Patmos ali em espírito, e foi lhe dado o quê? As coisas para as advertências, as coisas para a igreja, que foram as 7 igrejas da Ásia, né, não é verdade? Então, para a igreja, e tem a parte da igreja espiritual, que é o quê? A igreja espiritual é a nação. Porque nós sabemos que a igreja física, ela não é o quê? Uma nação, porque é dividida, né? É dividida. Então, ela é dividida, cada um no seu quê? Estatuto. Se eu estiver mentindo, né? Irmãos, me perdoam, mas até onde eu conheço, a igreja física, a igreja, que eu digo, né, tijolo, né? A igreja religiosa, né? Porque nós falamos, a igreja somos nós, mas se a igreja somos nós, então nós somos o quê? Uma igreja como nação, né? Mas não como assim, cada um ter a sua, porque Jesus veio pregar unidade, ele não veio pregar divisão, certo? Então nós temos que entender, né, com calma, eu falo com calma para que os irmãos venham entender. Então ali Apocalipse ali, né, João trouxe, ele foi lhe dado a revelação, né, para a igreja física, que é aquelas 7 da Ásia, e a igreja o que? Espiritual, que é a nação de Deus, né, do verdadeiro fruto. Então a igreja do qual estava esperando o noivo, né,
Então ali foi lhe dada aquela revelação para a igreja que esperava o noivo, e a revelação o que? Para a esposa, que é a nação. A nação é unida, né? Numa só visão, num só caminho. E exatamente nesse novo mundo. Quando aqui fala neste novo céu e nova terra, está falando de ministério, né? Porque lá no velho, o ministério que era da lei, o ministério da condenação, o ministério da carne, né? Ministério da circuncisão, ministério que de religião, né? Mas nós não estamos mais em religião, a nação não está mais em religião. Aquele que, né, que põe a religião, né, de frente está como os fariseus faziam com Jesus, né? Então falava para eles, quem que eles falavam para Jesus? Os discípulos de João faz isso, mas o seu por que não faz? O meu jejua, mas por que o seu não jejua? Então vai questionando o próprio Jesus. E acabamos sem entender a visão do qual Jesus estava trazendo, que era aquele reino, né? O próximo reino que ele estava ali estabelecendo, mostrando ali, edificando ali. Para eles não entenderam e chamaram o próprio Jesus do que? De Boizebu. Boizebu era o quê? Era um deus das moscas, né? É um deus que eles zelavam, né? Que era, parece, metade mosca, metade isso, não importa isso. O que importa é que nós não precisamos ficar tristes quando não quiserem nos ouvir e até nos taxarem de demoniados, porque fizeram isso com Jesus. Mas nós temos que entender que nós temos que prosseguir com esse novo ministério, novo céu, essa nova terra, né? Mostrando essa transição planetária da lucidez nas mentes, né? Porque aquele que faz, né? Aquele que é o condutor, que nos conduz em triunfo, né? Aquele criador, aquele que é o dono, né? Do nosso ser, do nosso mover, aquele que é o nosso altar de verdade, né? Não estou falando de púlpito, né? Mas estou falando do verdadeiro altar, que é Ele em nós, que nós somos o templo, né? Nós somos o templo. Então, nós temos que entender, para estarmos compartilhando a verdade, né? Jesus, ele teve, assim, um cuidado ali no livro de João, né? Que falando sobre verdade em verdade, né? João 15, né? Eu sou a videira verdadeira, né? Que há muitas videiras que não são verdadeiras, né? Lá no livro de Mateus, ele falou muito dos falsos profetas. Ele falou, teve uma passagem lá que ele até disse, quando vocês dizem assim, o Jesus ali, vocês não acreditam, entendeu? O Jesus não acredita, entende? Porque hoje em dia este amor fingido, né? Porque o verdadeiro amor, né? Quem foi Deus, porque Jesus, ele nos amou primeiro, né? Ele veio, morreu, se deu por nós, não é verdade? Então este amor fingido se põe no lugar de Deus como se fosse Deus. Me parece que está em 2 Tessalonicenses, né? No capítulo 2, ali, né, do 1 até o 4, por ali está dizendo isso, né? Se põe como se fosse Deus. Então quer interceder, quer ser o nosso altar, quer interceder por nós, quer ser o mediador, e a gente acaba não vigiando, né? Porque está escrito que Cristo foi o único mediador, o único mediador. Então nós lemos, mas nós falamos, oramos, mas a gente não pratica o que nós lemos. Nós temos que entender que o único mediador foi Cristo. Então nós temos que entender que temos que prosseguir, deixar as coisas que para trás nós aprendemos com fulano, com ciclano, e prosseguir na soberania, vocação, o quê? Na vocação em Cristo. Este é o nosso alicerce, né? É o nosso fundamento. Paulo, ele edificou o alicerce, mas nós temos que construir em cima desse alicerce, que é Cristo. Não é verdade? 1 Coríntios 3,11, o alicerce é Cristo. Não é verdade? Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo.
Então nós temos que entender. Vamos prosseguir aqui em Apocalipse 21, né? Vou começar do 1. Então vi uma nova terra, né? Já expliquei que estamos falando o quê? De ministério, verdade? Então aqui vem uma nova porque é um ministério eterno. Aquele ministério antigo do homem foi o que é apenas um período do quê? É um período que é sombra, né? Mostrava, apontava para o eterno, mas nós, como nação, já estamos no eterno. Então viu uma nova terra e um novo céu, porque, né, um novo entendimento, né? Porque a primeira terra e o primeiro céu havia desaparecido, desapareceu. O homem que fica catucando, trazendo a lei, trazendo as coisas dogmas, os rituais, as tradições, as coisas de Israel, as coisas da Jerusalém física, né? Fica trazendo para os dias de hoje, né? É o homem que fica, né? Porque eles não se afirmam, né? Na graça de Deus. Então, para ser Senhor, eles buscam, então, uma palavra que é anticristo, né? Porque quando se fala, eu repito, já falei em outro vídeo, quando se fala em Deuteronômio, quando se prega boas novas, porque se é boas novas, nós temos que pregar boas novas, mas quando se prega boas novas no livro de Malaquias, no livro de Deuteronômio, no livro de fulano, em histórias, né? Então, quando se prega como doutrina, quando se está se pregando, mas fala abertamente, gente, que isso é uma história de antes do Messias, né? Que nos interessa é o depois né, da cruz. Jesus também, a história do Jesus biológico ali, também é uma história, não é verdade? Então nós temos que entender e passar uns para os outros a verdade, em verdade, né? Muito bem, preste atenção, hein? Aí ele diz assim no versículo 2: eu, João, vi a cidade santa. Lembra-se que lá no capítulo 1 está falando que ele está o quê? Em espírito, né? Coisa que se fala em espírito, que a gente sai do corpo, as pessoas, que é isso? Que assunto é esse? Porque ninguém quer saber, entendeu? Ninguém quer saber de se aprofundar, entendeu? Nesta visão da aliança eterna, nesta visão que Jesus disse, ó, ele veio, proclamou e depois diz assim, ó, tragada foi a morte pela vitória, entendeu? Eles não morrem mais. Então, preste atenção. 2, né? Eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém. Por que nova? Né? Porque a Jerusalém física, Jesus, ele proclamou lá, ele pregou lá em Mateus 24, lê Mateus 24 todo, leia lá no versículo 34 ali, que está falando que naquela geração iria ser destruída. Então a nova Jerusalém, a Jerusalém antiga, né, da casa do tesouro, daquele que era os chefes, né, ali os liderança ali era da tribo de Levi, né? Do qual o homem mistura tudo, faz uma confusão danada, entendeu? E continua pelo sistema lá de Levi, né? Deixa pra lá, esse é outro vídeo. Mas, entendeu? Nós temos que entender, até tá lá no Hebreus 7, a partir do versículo 12, vocês vão ler ali, ver ali, que ele está falando sobre isso, né? Que o Jesus, ele nem para isso ele não veio, ele poderia vir pela tribo de Levi, mas ele não veio, ele veio pela tribo de Judá. Aí está escrito ali que necessariamente se mudou o sacerdócio, muda a lei, muda tudo, mas o homem é teimoso, não quer mudar nada, né? Exatamente, porque se mudar para Cristo, ele não é Senhor, né? Ele não é líder, não tem liderança, porque foi só em Jesus que teve o quê? Aquele liderança o quê? De dons, né? Como está escrito lá em Hebreus 1, versículo 1, né? No passado, né? No passado, Deus falou através dos profetas, né? E este dom de profeta está lá em Efésios 4:11. Então não é só de profeta, mas tem variedades de dons, né?
variedade de dons. Mas veja só, aqueles dons foi para a igreja. Preste atenção, hein? Preste bem atenção no que eu estou dizendo, hein? Então, assim como o profeta, vocês pegam ali todos os outros dons que estão ali. Então, ali o dom de profeta, está escrito em Hebreus 1:1, foi antes de Jesus Cristo, né? Foi dado ali, aqueles dons ali para, né? Aí Jesus veio, aí o Deus falou através do quê? De Jesus, né? E quem que nos conduz em triunfo? Jesus, não é os profetas. Aí Mateus 11:13 diz o quê? Que os profetas só profetizou até João, né? Nós sabemos. Então, a gente lê, mas a gente ignora essa situação, não é verdade? Continua assim. Então, esses dons realmente para a igreja física. Então, hoje tem igreja física? Tem, então usa os dons, né? Em igreja física, tudo bem. Mas só o que tem que lembrar é que a igreja está esperando um noivo. E tem até aquelas passagens das virgens, né? Tem várias passagens, que não é o caso agora aqui, apenas eu quero que vocês raciocinem o que eu estou dizendo. Mas nós não estamos mais na situação de igreja, né? Nós estamos na situação de nação. Isso foi a transição. Isso começou desde muito tempo, né? Isso começou assim um caminhar desde o próprio imperador Constantino, porque foi preciso ele fazer uma reforma naquilo que se fazia, veio dos apóstolos, né? Que pregavam, né? Ali como eles foram morrendo, né? E não teve mais e tudo, aí se criou os, né? Isso é outra aula, que veio os bispos e tudo e tal, começaram ali, aí, né? Então começou a cruzada, né? Vocês estudem se quiser lá o que é cruzada, e começou aquela confusão toda, mas aí em Constantino mesmo, ele estabeleceu aquela falsa paz, e aí para poder o quê? Arribar o templo, que foi destruído por Jesus. Né? A profecia de Jesus por água abaixo. Por quê? Porque ele se fez Senhor, né? Edificando o templo, né? Dando a falsa paz, mandando adorar no templo. Mudou-se, né? Do 7º dia, que foi abençoado, né? Santificado, que está lá no livro de Deuteronômio e Gênesis. E então ele estabeleceu o primeiro dia, porque o primeiro dia, né? Eles já adoravam ali o Deus Solano, né? Então eles uniram o útil ao agradável, então para todos ali ficarem ali trabalhando para eles, né? Na venda das coisas deles, na venda dos santinhos e tudo mais, né? E deu ali o primeiro dia, que se virou domingo por causa do imperador Domiciliano, né? Então ali criou o quê? A regra, né? Domingo é dia do Senhor. E até eles arrastam isso até hoje, né? Domingo é dia do Senhor. Mas que Senhor? Se perguntam. Não, né? Quem estabeleceu? Eles não se voltam para entender que quem estabeleceu que domingo é dia do Senhor foi Constantino, né? Ele decretou exatamente em 7, né, até onde eu alcancei, em 7 de março do ano 321. Vai entendendo, hein? Se inscreva, deixe seu like.